Aqui eu já fiz o começo da minha perninha, que começa como o corpinho e a cabeça, com o anel mágico. É só você seguir a receita. As diminuições também, você precisa seguir certinho como tá na receita. Eu vou mostrar aqui para vocês poderem entender melhor. Por exemplo, aqui na carreira 10, você vai fazer 6 pontos e depois vai repetir um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição, 6 vezes. E vai finalizar a volta com 6 pontos. Isso quer dizer que eu fiz os 6 pontos aqui, um ponto e uma diminuição, ponto e uma diminuição por 6 vezes, e terminei aqui a volta com 6 pontos. Ele vai ficando o formato do pezinho. Você seguindo como tá escrito, não tem erro, ele vai dar certinho. Agora a gente vai aprender a troca de cor. Aqui eu já terminei a minha volta 12, os 18 pontos. Para essa troca de cor do pezinho, eu vou usar uma troca de cor invisível, para ele não ficar muito aparente. Terminei a minha volta, eu vou fazer 2 pontos baixos agora. E vou fazer mais 2 pontos baixíssimos, só para poder dar o acabamento. Posso cortar aqui o meu fio já e puxar. Agora eu vou pegar o meu fio cinza. Aqui no caso eu tô fazendo o gatinho cinza. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Vou fazer a laçadinha de início, né? O meu laço inicial. Tá? Aqui normal. Vou pegar e já colocar a minha agulha aqui no laço. E lembra que a gente fez 2 pontos baixos a mais? A minha volta terminou aqui. Eu vou vir aqui no primeiro daqueles 2 pontos a mais que eu fiz. E vou fazer um ponto baixo. Agora é só eu seguir aqui com ponto baixo. Onde eu fiz o meu ponto baixíssimo, eu vou pegar aqui por baixo do baixíssimo também. E no próximo. Ó, ele não fica degrauzinho, ele vai dar uma leve caída aqui, mas ele não fica muito aparente depois. Aqui eu só vou seguir com a minha receita, que agora eu vou seguir os 8 pontos, depois eu vou fazer a diminuição até a parte do fechamento. Vou seguir ponto por ponto. Eu vou mostrar aqui para vocês no finalzinho como que a gente pega esse ponto inicial. Aqui eu já cheguei no meu último ponto da volta, vou fazer ele normal. E eu vou pegar aqui normalmente o meu primeiro ponto, para continuar seguindo. Eu só tomo cuidado com o nozinho que tem inicial, para ele ficar para trás. Mas é só dar uma puxadinha no meu fio cinza, que ele já fica certinho para trás. E aqui é só seguir com uma receita. Aqui eu já segui toda a receita, coloquei o enchimento e agora eu vou finalizar como a receita tá pedindo, com falso anel mágico. Também é conhecido como anel mágico invertido. Então eu vou pegar, já cortei meu fio, vou pegar só aqui na alcinha da frente de cada ponto. Sempre também aqui de fora para dentro. Vou pegar em todos os meus pontos. Lembrando que você pode dar já ir dando uma puxadinha conforme você for pegando os pontos. Chegando aqui no final, eu vou puxar até fechar aqui o anel. Por isso que é anel mágico invertido, ele fica aparecendo o meu anel de início. Venho aqui
no meio e passo o fio aqui pra baixo. Aí ele fica assim. E aqui é só eu cortar o meu fio. Aqui eu vou começar o meu bracinho. O meu bracinho, ele começa diferente do restante, que seria com anel mágico. Aqui eu vou começar com correntinha. Você pode ver aí que na receita ele pede para começar com 4 correntinhas. Então eu vou fazer minha laçada inicial, dei a voltinha e peguei o fio aqui no meio. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. A partir da segunda correntinha da agulha, então, aqui tá aqui na agulha a primeira correntinha, a segunda, essa aqui. Então, eu passei a primeira na segunda. Faço um ponto baixo. No próximo, mais um, que ele pede 2 pontos baixos. 3 pontos baixos na última correntinha. Então, eu venho aqui na minha última correntinha e vou fazer 1, 2 e 3. Do outro lado, então, eu vou trabalhar aqui nas costas da minha correntinha. Vou fazer um ponto baixo. E o aumento. São 2 no mesmo. Aí ele fica assim, ele fica oval. Toda vez que eu quiser começar uma peça oval, eu vou começar com correntinhas. Então, aqui eu fiquei com um total de 8 pontos, a minha volta 2. Vou lá, pede para fazer um aumento. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto. E já faço 1 e mais um no mesmo buraquinho. Na parte oval, é mais importante ainda colocar o marcador, que esse é mais difícil de a gente enxergar o início da volta. Um ponto baixo. E aí, 3 aumentos. Então, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto. No próximo, 2 pontos de novo. E no próximo, mais 2 pontos. Aqui do outro lado, vou fazer um ponto baixo e 2 aumentos. Então, vocês podem ver que é só no começo que é diferente, que eu começo com as correntinhas. Então, eu tenho que ficar atento para trabalhar de um lado das correntinhas, no cantinho, e do outro lado também. Agora, eu vou trabalhar normal em espiral, como eu trabalhei nas outras partes. É só seguir a receita. Ó, pessoal, aqui eu terminei o bracinho. Só que um detalhe importante que vocês precisam prestar atenção. A minha volta terminou aqui. Só que se eu arrematar aqui, quando eu for costurar, ele vai dobrar aqui em cima, porque eu arrematei aqui, a minha costura vai começar aqui do canto. Então, a minha mão vai ficar torta. Então, eu venho aqui, ó, na minha base e dobro ela assim direitinho, ó, pra parte que eu iniciei ficar retinha assim, e vou dobrando assim. Então, aqui onde eu terminei, onde terminou a minha carreira, ela não tá bem no canto. Ela precisa ficar bem no cantinho. Aí, quando isso acontece, eu posso fazer o quê? Ou eu desmancho 1 ou 2 pontos, aqui no caso eu vou ter que desmanchar um pontinho só, pra ela ficar certinha aqui no canto. Ou, se fosse mais pra cá que eu tivesse terminado, eu faria mais alguns pontos pra chegar na minha quina. Aí sim eu posso arrematar com ponto baixíssimo. Que ela vai ficar certinho na quina e vai ficar mais fácil para eu iniciar a costura.